Nós somos resultados das nossas experiências. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente presenciou refletem em quem nós somos hoje, nas escolhas que a gente faz, mesmo que de forma inconsciente. Tudo aquilo que a gente viveu, todas as experiências que nós tivemos nas nossas vidas, sejam boas ou ruins, elas influenciam de forma inconsciente, inclusive, elas influenciam em quem nós somos, nas escolhas que fazemos, nos caminhos que a gente escolhe percorrer, tá? Então não é nada ao acaso, tudo tem um porquê. E quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de inteligência emocional, no sentido de entender o porquê daquilo, entender o porquê de tudo, entender o porquê que eu ajo desse jeito, o porquê que eu sinto o que eu sinto, as crenças que eu tenho, porquê que eu acredito que aquilo ali é uma verdade para mim. Quando eu começo a me confrontar, ou seja, quando eu começo a quebrar essa alienação de, por exemplo, a gente tem todas essas crenças, tudo isso dentro da gente. E quando a gente começa a se confrontar e falar assim, mas por que eu sinto isso? Desde quando? Por que eu acredito que essa é a forma certa de ser? Por que eu sou ansioso? Por que eu sou ansiosa? Por que eu sou isso, eu sou aquilo? Por que eu ajo de forma rude com as pessoas? Então, quando a gente entra nesse processo, a gente começa a descobrir todas essas experiências que estão armazenadas dentro da gente. Porque o que acontece? O nosso subconsciente, ele só armazena. Ele não distingue o que é bom e o que é ruim. O que é algo negativo ou algo positivo. Ele simplesmente capta aquele evento, né? E ele armazena. Então, quando a gente começa a entender e entrar por esse processo de autoconhecimento, a gente começa a ver que muitas coisas que tem dentro da gente são negativos. E aí a gente começa a entrar num processo de entender como que isso foi instalado, de encontrar o momento exato que aquilo foi instalado dentro da gente, para que a gente consiga mudar os nossos resultados, né? A gente nunca vai conseguir resultados diferentes se a gente continuar agindo de forma diferente. Então, por que a gente precisa aprender sobre essas experiências armazenadas dentro da gente? Existem vários nomes para elas, né? Podem ser experiências, como quiser, né? Podem ser experiências, pode ser bloqueios emocionais, pode ser travas emocionais, pode ser demandas emocionais. Existe uma nomenclatura muito grande e ampla para isso. Mas o que é exatamente? São acontecimentos e experiências que, em determinado ponto da vida, foram instalados, o nosso subconsciente captou aquilo, armazenou, ele valida aquilo como verdade absoluta, e a tua vida, toda a tua vida vai ser em cima dessas experiências. Toda a tua vida e as tuas escolhas vão reforçar essas lições, essas experiências que tem dentro de você. Então, o autoconhecimento faz com que você pare e pense, peraí, isso é bom ou isso é ruim? Pô, eu sou extremamente irracional, mas peraí, por que eu ajo desse jeito? O que aconteceu? Desde quando eu sou desse jeito? Então, você começa a entrar nesse processo de parar de olhar para fora, porque a gente tem esse hábito, né? A gente acha que a culpa é do marido, que a culpa é dos filhos, que a culpa é dos pais, que a culpa é do mundo, menos nossa. Então, quando a gente para e percebe e aprende de que a culpa da minha vida, de quem eu sou e de tudo aquilo que eu tenho como resultado, as escolhas que eu fiz e etc., dependem de mim e não dos outros, isso se chama autorresponsabilidade, a gente começa a olhar as coisas de uma forma diferente e a gente começa a encontrar a causa, o porquê de cada coisa. Seja ele no sentido assim, o porquê que eu sinto aquilo, desde quando eu sinto aquilo, em que momento da minha vida, em que situação aquela experiência foi instalada dentro de mim como uma lição. E aí eu começo a quebrar essa coisa de inconsciente eu agir de acordo com aquela programação, tá?
Então, bloqueios emocionais, ou travas emocionais, ou demandas emocionais, como você quiser chamar, ou programações que a gente tem, né, significados que a gente tem dentro da gente, tudo isso faz parte desse processo, né, de que normalmente até os 12 anos de idade, justamente quando a criança ela está em período de formação, de personalidade, de caráter. E aí as pessoas de autoridade para essa criança, elas vão meio que instalando todas essas programações e esses bloqueios dentro do subconsciente daquela criança. Por quê? Quando a gente lida com autoridade, o nosso cérebro normalmente valida aquilo. Quando eu tenho uma pessoa como autoridade em algo, aquilo que ela fala, meu cérebro valida como verdade. E é assim uma criança com os seus pais, né? Aquilo que o pai ou uma mãe fala para uma criança, ela toma como verdade. Ela não tem aquela coisa de falar assim, mas por quê? Aliás, ela vive a fase do porquê, mas no sentido de curiosidade. E que normalmente é a fase que a gente mais poda, né? Então, assim, fazendo uma vírgula, né? É justamente nessa fase do porquê que a gente pode, que a gente instala muitas das vezes esses bloqueios nos nossos filhos. Porque é na fase do porquê que ele está nessa fase do confronto, de entender o porquê do mundo, e a gente não responde, a gente corta a imaginação da criança, a gente corta essa curiosidade dele, a gente corta essa capacidade de pensar dele. Então a gente precisa ter esse conhecimento para a nossa vida, inclusive para os nossos filhos, para que a gente não pode eles, para que a gente não favoreça a instalação desses bloqueios, tá? Então, quando uma pessoa de autoridade fala para um filho, por exemplo, uma pessoa de autoridade fala alguma coisa, o cérebro normalmente valida aquilo como verdade. E aí tudo isso vai sendo instalado dentro da cabeça daquela criança e ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, tendo todos aqueles significados, todas as experiências que ela viveu dentro dela, armazenado lá no subconsciente dela. E que mesmo em alguns momentos ela acha que tipo, nem interfere isso na minha vida, pode apostar que tá lá guardado, nas caixinhas, né, do subconsciente, está tudo guardado. E isso influencia em quem ela nas escolhas que ela faz, nos relacionamentos que ela tem, nas pessoas que ela busca estar próximo. Tudo isso por conta dessas programações, dessas lições, dessas instalações que são feitas principalmente até os 2 anos de idade. Então, que são exatamente o que a gente chama de bloqueios emocionais. E aí existem, obviamente, os bloqueios mais leves, né? Ou os traumas emocionais mais leves e outros mais graves, no sentido, assim, de que tem uma repercussão muito maior na vida da pessoa, né? Então, às vezes, é a criança que é podada demais, então não pode isso, não pode aquilo, né? Tudo que a criança tenta fazer, os pais podam, porque né? A gente tem aquela imagem de que a gente tem que colocar limite nos filhos, que o filho não pode isso, não pode aquilo. Então, também é uma forma de meio que bloquear essa criança, porque ela vai crescer com aquele não pode, toda vez que ela for fazer alguma coisa diferente, vai vir na cabeça dela, não pode, desce daí, não pode, e não sei o que, não faz isso, não pode, né? Então, é uma forma de bloqueio, de traumas emocionais, de certa forma leve, né? Mas que vão paralisar a vida dessa criança quando ela se tornar um adulto, porque ela vai crescer com essa experiência dentro dela, de não pode. Assim como existem traumas emocionais mais graves, né? Então, poxa, uma criança viu alguém morrer na frente dela, ou ela foi abusada, ou ela foi rejeitada e abandonada, não conhece os pais, não conhece, sabe? A gente vê que tem um trauma, né? Uma consequência muito mais grave na vida dessa pessoa, né? Então, ela vai passar a vida inteira sem conseguir se relacionar com alguém, ou, por exemplo, mulher que foi abusada, ela pode passar a vida inteira sem conseguir se aproximar de um homem, justamente porque na cabeça dela o homem é o agressor, entende? Então, a gente consegue claramente perceber que existem traumas mais leves e traumas mais graves, nesse sentido de ter uma consequência emocional muito maior,
Mas isso não quer dizer que deixa de ser bloqueio, que deixa de ser importante. Porque o bloqueio que relativamente o leve da criança tentar fazer as coisas e ser podada, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode isso, não pode aquilo. Aquela criança que não pode fazer nada, né? Tem que estar sempre ali dentro da caixinha. Ela vai crescer com essa experiência dentro dela. E ela, muito provavelmente, ela vai se tornar um adulto dentro da caixinha. Que, sabe, é tudo dentro da caixinha, tudo tem que ser dentro do conforme. Ele acha que ele não pode fazer um monte de coisa. Por quê? Porque ele cresceu com essa experiência do não pode, não pode, não pode e não pode. Então, os bloqueios emocionais é algo muito, muito, muito interessante da gente aprender, da gente estudar, porque interfere na nossa vida, para que a gente comece a abrir essas caixinhas do subconsciente e saber o que tem dentro delas. E mais ainda, influenciar nas próximas gerações, ou seja, influenciar na vida do meu filho, em quem ele vai ser e consequentemente. Então, é um caminho sem volta, porque quando você descobre esse caminho, você não tem mais volta, né? Mas é algo que faz muito, muito, muito sentido você entender, você abrir essas caixinhas do seu subconsciente e tirar e começar a conhecer as experiências, as lições, tudo que está guardado dentro delas no teu subconsciente. Porque não se esqueça quem você é hoje, as escolhas que você faz, os relacionamentos que você faz, os resultados que você faz, a vida que você leva, ela reflete tudo isso que está armazenado dentro de você, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que você nem tenha consciência disso. É inconsciente, é um processo inconsciente. E como é que a gente quebra isso? Se eu quero mudar um resultado, se eu quero entender o porquê que eu ajo daquele jeito, como é que eu quebro isso? Eu preciso começar a quebrar essa alienação, eu preciso começar a entrar pelo autoconhecimento, de descobrir o autoconhecimento, de olhar para dentro de mim e começar a me questionar por que eu sou assim, por que eu sou desconfiada demais, por que eu sou racional demais, por que eu sou ansiosa, qual é a causa da minha ansiedade, qual é a causa da minha rispidez com as pessoas, por que eu tenho dificuldade de perdoar, porque infinitas perguntas a gente começa a se fazer e a gente começa a entrar por esse processo que não tem mais volta, não tem. Impressionante, não tem mais volta. Mas é um processo que vale a pena, porque você começa a abrir essas caixinhas, tirar, jogar fora tudo aquilo que você vai conseguir filtrar o que é bom e o que é ruim. Porque, como eu disse, o teu subconsciente ele não faz esse filtro. O racional, o raciocínio, ele tá na mente consciente. Ele não tá na mente subconsciente. O subconsciente ele só armazena essas emoções. Ele armazena tudo isso. Mas ele não sabe, ele não distingue o que é bom e o que é ruim. E quem é que tem que fazer isso? Você. Você precisa parar e pensar e falar, que crença que eu tenho? Por que eu sou julgadora? Por que eu sou preconceituosa? Por que isso? Por que aquilo? E quando você começa a fazer perguntas, quando você começa a questionar e confrontar e abrir essas caixinhas, você começa a ter o poder de decidir o que é bom, o que é ruim para você e para onde você quer ir. Cara, eu quero seguir esse caminho, eu quero ter esse resultado, eu quero ter um bom casamento, eu quero ter um bom relacionamento com os meus filhos, eu quero ter um bom relacionamento com os meus amigos, eu quero prosperidade financeira, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você começa a ver que tipo de crença tá te limitando a ter aquele resultado. Que tipo de significado tá te limitando de você ter a vida que você deseja. Então é um processo que muitas das vezes é doloroso, de abrir essas caixinhas, de remexer nessas emoções, nessas experiências, mas é um processo que vale a sua vida, vale cada centavo, justamente por isso, porque você começa a entender e fazer esse filtro do que é bom, do que é ruim, do que precisa jogar fora, ou seja, ressignificar, trazer um novo significado ou simplesmente deixar ir embora.